Fala galera, trazendo mais uma videoaula para vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Física Asta e Suas Tecnologias. Aqui quem fala é Jackson Gomes, físico matemático, pesquisador e agora YouTube. Então hoje iremos resolver algumas questões de vestibulares da PAES, do Estado do Maranhão, da Universidade Estadual do Maranhão. Então vamos lá ver essas questões. Então aqui eu tenho o vestibular de 2018, a PAES, do Estado do Maranhão, a primeira etapa. Aqui tem as instruções, que nós iremos resolver, vai ser Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Então a prova tem 60 questões, está dizendo bem aqui, são 5 horas de prova, das 13 às 18. Nesse caderno você fez uma opção de língua estrangeira, Você vai responder só as suas questões de língua estrangeira que você escolheu. Cada opção tem só uma resposta correta, E aqui é a planilha resposta, insubstituível. Se você errar, alguma questão, marcar 2, vai ser anulada essa questão. Está dizendo lá para não amassar, essa planilha, a planilha resposta, que é o gabarito. E também pedindo para você assinar a folha de frequência na presença do fiscal, para dizer que você esteve lá fazendo a prova. Então vamos lá para as questões, que interessa para a gente de física, Alguns alunos meus pediram, para resolver essas questões, então vamos lá, Então essa primeira questão, que é de física, ciências da natureza, lá tem uma introdução da questão, falando em barreirinhas, da radiação, tá bem aqui, radiação solar, UVA e UVB, são raios ultravioletas, são nocivos à nossa pele. Uma fica na derme, esse raio fica na derme, a outra fica na epiderme, O raio consegue atravessar, essa derme, chegar até a epiderme, atravessando também. Então a questão está perguntando, os raios solares UVA e UVB chegam à superfície da Terra por meio de um mecanismo de transferência de calor denominado o quê? Compressão? Compressão não, compressão é de motores de carro. Convecção, geralmente de geladeiras ou ar-condicionado. Outra só que ar. Condução é geralmente a transferência de calor de uma substância para outra. Condução vai conduzir o calor de uma substância para outra. Acontece muito como, professor? Panelas que nós cozinhamos, colheres, quando nós colocamos as colheres lá, em uma chama, lá no fogão, está ocorrendo a transferência de calor de uma substância para outra, E dilatação acontece no aumento ou na diminuição de substâncias. Geralmente acontece mais nos metais, o aumento, a dilatação ou a contração, O aumento, aumentou a temperatura, aumenta o comprimento ou o volume ou a superfície dessa substância. Então o correto vai ser qual? A letra C, irradiação. 42, está falando aqui do indígena, Então a pergunta é a seguinte: no momento que o indígena estica o arco, uma forma de energia é armazenada. Ao liberar o sistema arco e flecha, a energia armazenada é convertida em outra forma de energia. Beleza, em outra forma de energia. As modalidades de energia mecânica que surgem ao esticar e ao liberar o sistema arco e flecha são, respectivamente, denominadas como energia cinética. Sim, tem energia cinética, porque quando o indígena solta a flecha, ele vai estar se movimentando, mas não seria essa opção porque tem energia o quê? Térmica. Não está convertendo a energia cinética para energia térmica. Térmica que significa o quê? Temperaturas, não tem nada a ver com o contexto que está dizendo. Energia potencial elástica, sim, tem um elástico, que ele estica lá, tem uma elasticidade, no ar, quando ele puxa a flecha, beleza. Energia potencial elástica e energia cinética, sim, depois que ele solta a flecha entra em quê? Em movimento. Então, energia cinética, energia potencial elástica e energia cinética. Então, a opção acho que é essa daqui, com certeza. Energia elétrica? Não, não tem nada a ver. Tem energia potencial elástica, mas a opção já estaria descartada aqui por causa da energia elétrica. Energia sonora? Também não. E energia elétrica? Não. Então ficaríamos com a letra B. Muito fácil, beleza. Então vamos lá para a questão 43. Então na questão 43 está vendo aqui um circuito elétrico, um gerador, que é a bateria. Aqui tem um receptor, que é esse motor. E aqui tem uma lâmpada, que é uma resistência qualquer. Então vamos ler a questão aqui, o que está pedindo. No circuito elétrico representado tem uma bateria de força eletromotriz, representado pela letra E.
12 volts, a resistência é quanto? 0,3, beleza. O motor de uma força contra-eletromotriz, que é o receptor, né? 8 volts, e a resistência é quanto? 3 ohm, e uma lâmpada de resistência elétrica de 4,7 ohm e todos os elementos do circuito ligados em série. A corrente elétrica fornecida pela bateria para o circuito elétrico é de quanto? Então vamos calcular. Então a corrente elétrica vai sair do polo positivo e vai para o polo o quê? Negativo. Então vai sair daqui do polo positivo, sair daqui desse polo positivo, vai passar pelo motor, vai continuar vindo aqui a intensidade da corrente elétrica e vai para o polo negativo. Então, o que eu vou utilizar para resolver essa equação? A primeira lei de Ohm. Qual é a primeira lei de Ohm, professor? Tensão é igual a resistência vezes a intensidade. Então, para eu calcular a intensidade, vai ser como? A intensidade é igual, é o que está pedindo aqui, né? A corrente elétrica, que é a intensidade da corrente elétrica. Se a resistência está multiplicando, vai passar para o outro membro, que dividindo quem? A tensão. Então, a tensão dividido pela resistência. Professor, eu não estou vendo a tensão elétrica aqui, mas eu tenho a força eletromotriz aqui e a força contra-eletromotriz aqui. No caso, eu deveria fazer uma soma dessas tensões. Porém, como aqui é uma força eletromotriz, aqui vai ser uma soma, porque ele vai estar o quê? Carregando a bateria. E esse motor vai estar o quê? Descarregando a bateria. Então, ele é o quê? Vai estar descarregando. Então, ele vai ser o sinal negativo. Então, a força contra-eletromotriz negativo e a força eletromotriz o quê? Positivo. Então aqui na intensidade da corrente elétrica vai ser a força eletromotriz menos a força contra-eletromotriz, fazendo a subtração, porque uma vai estar jogando a tensão para o sistema e a outra vai estar o quê? Consumindo. Então a força contra-eletromotriz vai consumir, então por isso que é menos. E para se calcular a resistência em série, eu faço o que? Uma soma das resistências. Então aqui, como eu tenho a resistência interna da bateria, mais a resistência externa, mais a resistência interna do receptor. Então vou fazer dessa forma. Então vai ficar como? A intensidade da corrente elétrica vai ser igual à força eletromotriz 12 e a força contra-eletromotriz 8, dividido por quem? A resistência interna do gerador, é 3, subir mais um pouco aqui, mais a resistência externa, 4,7, mais a resistência interna do receptor, que vai ser 3. Então, a intensidade da corrente elétrica, 12 menos 8 vai dar 4. Fazendo a soma aqui, 0,3 mais 4,7 vai dar 5, com mais 3, 8. Então, vou dividir aqui por 4 e vou dividir aqui por 4. A intensidade da corrente elétrica vai ser 1 sobre 2. E dividindo, né, 1 dividido por 2 é a metade de 1, que vai ser 0,5. Então, a intensidade da corrente elétrica vai ser igual a quanto? A letra E, 0,5 ampere. Questão 44. Numa mercearia existe fixo, preso à parede, um espelho esférico convexo, beleza, que possibilita à pessoa que está no caixa observar a movimentação de um homem que se encontra a 6 metros do vértice do espelho. A distância focal do espelho é de 2 metros, beleza. A distância entre um homem e sua imagem proporcionada pelo espelho em metros. Então vamos lá calcular a distância dessa pessoa à sua imagem. Então deixa eu subir aqui. Vem aqui para onde tem espaço. Aqui nós chamamos o posicionamento do objeto, que é o homem. Bem aqui eu vou ter o centro da circunferência, né? Que o espelho será uma circunferência, foi cortado. Deixa eu subir aqui. Aqui vai ser o centro. Bem aqui, onde está o espelho, é o vértice. E entre o centro e o vértice, bem aqui na metade, nós chamamos isso daqui de distância focal. Então, a pessoa está perguntando, se aqui tem a distância focal, para cá desse lado, vai ter o centro e também vai ter quem? A imagem do objeto no interior do espelho. Se o espelho é convexo, significa dizer que essa parte interna aqui é o que vai estar refletindo a imagem. E côncavo, aqui é convexo e côncavo. Convexo e côncavo.
Então vamos resolver essa questão. Então daqui do objeto até a vértice, eu vou ter quantos metros? 6. E a distância focal é daqui até a vértice, vai ser de quanto? 2 metros. Então está perguntando justamente esse posicionamento dessa imagem aqui, para o espelho. Então eu quero esse pelinha. Então eu vou utilizar quem? A lei de Gauss. Porém a lei de Gauss é quem? Distância focal é igual posicionamento do objeto vezes a imagem do objeto, dividido também pelo posicionamento do objeto mais a posição de quem? Da imagem. Porém, como aqui é para os espelhos côncavo, sinal de mais com, e para o convexo, eu não vou dar uma aula, né, claro, então vai ficar como? Distância focal é igual a P vezes P', posicionamento do objeto imagem, P menos P', ok? Na hora que é o convexo, então eu faço uma subtração no denominador. Então a distância focal vai ficar como? Quem é a distância focal? 2 é igual a quem? A P, que é 6 vezes P', que é a imagem que eu quero descobrir, dividido por 6 menos P'. Se aqui está dividindo, vai para o outro membro o quê? Multiplicando. Então vai ficar 2 vezes quem? 6 menos P'. É igual a quem? A 6 P'. Então fazendo a distribuição, né, a multiplicação distributiva, eu tenho dois termos aqui, esse 2 vai multiplicar o 6 e multiplicar quem? O P'. Então vai ficar 12 menos 2P'. É igual a quem? A 6P'. Se aqui é uma subtração, ele vai para cá com uma soma. Então vai ficar 12 é igual a 6P' mais 2P'. Então vai ficar 12 é igual a quanto? A 8P'. Se aqui está multiplicando, vai passar para outro membro que dividindo. Então vai ficar P' é igual a 12 dividido por 8. Vou dividir em cima e embaixo por quanto? Por 4. P' vai ser igual a 3 dividido por 2. Então a imagem P' vai ser igual a quanto? 3 dividido por 2 vai dar 1,5 P'. Então aqui a imagem formada da pessoa, que é do objeto, vai estar a uma distância de quanto? 1,5. Porém, ele quer saber o quê? A distância entre o homem e sua imagem. Então, ele quer saber essa distância do homem, que é o objeto, a sua imagem. Então, eu vou aqui, de P até a vértice, tem quantos metros? 6 metros. Então, eu vou ter que fazer o quê? Uma soma de P mais P'. Então, vai ficar 6 mais 1,5, porque ele quer saber justamente a distância do objeto e da imagem. Então, vai ser de P até P'. Então, vai ser quanto? 7,5 metros. Vamos ver se tem essa opção. 7,5, bem aqui, ó. A letra D. Muito fácil essa questão, só utilizar a lei de Gauss. Então vamos lá para a última questão de física. 45. Considerando que o mini foguete construído pela equipe atingiu a altura máxima de 198 metros e que a aceleração local é de 10 metros a cada 1 segundo ao quadrado. O instante aproximado em que o foguete atingiu a altura máxima foi de... Então vamos lá responder essa questão. Quando se trata de movimento, a gente está falando de um movimento uniformemente variado. E eu tenho três equações. A equação da velocidade, que é a velocidade final, velocidade inicial, mais aceleração multiplicado pelo tempo. Tenho a equação do espaço final, espaço inicial, mais velocidade inicial multiplicado pelo tempo, mais 1/2 da aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Então, vamos responder essa questão. Fazer aqui o desenho. O foguete está bem aqui. É uma equação do segundo grau, vai dar uma parábola com a concavidade para baixo. Vai ter um momento que o foguete vai atingir essa altura aqui, que nós chamamos de altura máxima, em relação a quem? Ao solo. Então, vamos calcular quanto tempo ele gastou para sair daqui e atingir o que? A altura máxima, esse H. Então, essa altura máxima é quem? O espaço final. Então, a altura máxima que ele atingiu, né, de acordo com a questão, foi 198 metros. A aceleração foi de 10 metros a cada 1 segundo ao quadrado. E lá está pedindo o quê? O tempo que ele atingiu essa altura máxima. Então, quando o foguete sai do solo, esse espaço inicial vai ser igual a quanto? A 0. Se o foguete estava parado, a velocidade inicial é igual a quanto?
também a zero. Então vamos lá. O espaço final, que é a altura, vai ser quanto? 198 igual a quem? É a zero, que é o espaço inicial, mais a velocidade inicial, que vai ser zero, mais 1/2 de quem? Da aceleração, que é 10, multiplicado pelo tempo ao quadrado. Então vai ficar quanto? 198 é igual 1 vezes 10, 10 dividido por 2 vai dar quanto? 5t ao quadrado. Se aqui está multiplicando, vai passar para ali, outro membro dividindo. Então vai ser 198 dividido por 5. Então o tempo ao quadrado vai ser igual a 198 dividido por 5, 39,6. Então se aqui eu tenho potenciação, para o outro membro vai de que forma? Radiciação, então vai ser a raiz quadrada de 39,6. Então o tempo vai ser igual a raiz quadrada, então vai ser aproximadamente quanto? 6,3 segundos. Então a raiz quadrada de 39,6 vai ser 6,3. Então vamos lá para a opção 6,3, a letra A. É isso mesmo, 6,3. Então a opção seria a letra A. Então foi essas questões que nós resolvemos da primeira etapa do vestibular da Paz, da Universidade Estadual do Maranhão. Deixando aqui meu agradecimento, muito obrigado. Se inscrevam no canal, que é importante para a gente continuar produzindo os vídeos. Me sigam lá nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. E quem gostou, compartilhe o vídeo com os colegas. Bons estudos!